seja bem-vindo a mais uma aula de História. Hoje nós daremos continuidade ao conteúdo sobre a colonização e as primeiras cidades aqui no nosso país. Como nós já conversamos em outras aulas, o Brasil ele era um país colônia de Portugal e ele tinha várias riquezas que Portugal não tinha. Então o que Portugal fazia? Ele pegava essas riquezas, esses bens que o Brasil tinha que Portugal não tinha, levava tudo para a costa para ser transportado lá para Portugal. E isso envolvia minérios, questão de agricultura, coisas que eram plantadas aqui no Brasil que lá não dava, madeira também, todo tipo de coisa era feito aqui e era transportado para Portugal. A primeira coisa que nós vamos falar sobre riqueza que o nosso país tem é o pau-brasil, que é um tipo de madeira, que ela tem uma cor meio avermelhada. Você pode ver a foto aqui do lado. E essa cor, ela servia como, essa madeira, na verdade, ela servia como matéria-prima para a produção de uma tinta vermelha, que podia ser pintar uma parede, por exemplo, ou quem sabe, para as mulheres daquela época, umas roupas assim bem coloridas, diferentes. Então o que eles faziam? Os índios cortavam essa madeira, levavam até a costa e era transportada então a madeira lá para Portugal. Uma outra coisa que nós tínhamos, que nós temos na verdade, é a cana-de-açúcar. A produção de cana-de-açúcar acontecia aqui no Brasil e existia todo um processo de industrialização a partir dos engenhos. Acompanhe agora comigo um pouquinho do processo dos engenhos coloniais, tá bom? Os engenhos coloniais passavam por todo um processo. A primeira parte era o corte da cana-de-açúcar, que era feito pela mão de obra escrava. O segundo era o transporte da cana-de-açúcar cortada. E por último, existia a moagem, todo um processo de industrialização, lógico que não era igual ao que nós temos hoje, mas para aquela época era muito avançado, onde tinha todo o processo então para a moagem da cana e a produção então do açúcar. Esse processo formava então os torrões de açúcar, que eram então encaminhados para Portugal. Para você entender um pouquinho mais sobre como tudo isso acontecia na produção de açúcar nos engenhos, eu vou deixar um texto complementar que tem imagens, explica bem certinho todo o processo. A partir de 1600, mais ou menos, os portugueses começaram a entrar mais pelo Brasil. E quanto mais eles entravam, mais riquezas eles achavam. Ouro, prata, pedras preciosas, enfim, eles ficaram maravilhados com toda a riqueza do nosso país. Eles encontraram isso no que é hoje o estado de Minas Gerais. Lá tinha uma riqueza abundante e até hoje é conhecida por isso. Essas mercadorias foram as mais valiosas que o reino português transportou. Esse trabalho de exploração de Minas para retirada dessas pedras, da prata, do ouro, enfim, fazia com que gerasse novas e pequenas cidades por conta dessa produção, desse trabalho com minério. Elas eram conhecidas como vilas, cidadezinhas de interior, mesmo que eram especializadas em todo esse processo. Conforme o tempo ia passando e as cidades iam crescendo, foram formadas cidades portuárias, várias cidades espalhadas por todo o Brasil que, no caso, faziam esse transporte de Brasil até Portugal. E eles não só comercializavam para Portugal, eles também, no caso, iam para a Europa, para todas as regiões. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Tchau, até a próxima aula!